Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista na playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist estamos entrevistando historiadoras e historiadores que se destacam no campo. Eles vão falar sobre sua trajetória na história ambiental. Nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas em geral a se interessarem por história ambiental. Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa científico apoiado pelo CNPq e é também uma iniciativa de história pública. Lutz Global recebeu o selo Saberes Históricos da Associação Nacional de História, a ANPU, em reconhecimento aos nossos esforços de divulgação científica na história ambiental. Para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no nosso canal. Assim você nos fortalece para continuarmos este trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Hoje estou aqui com a equipe do Lutz Global para moderar o debate. A Sara Rocha Fritz, que é mestranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o Denis Henrique Fiuza, que é doutorando em História também pela UFSC. Essa é a nossa terceira temporada de entrevistas. Eu fiz as contas aqui, e essa é a 18ª entrevista na playlist Minha História Ambiental, o que nos dá muito orgulho. O nosso convidado de hoje é o colega professor Janis Jorge, que é professor associado do curso de graduação e do programa de pós-graduação do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Esta entrevista está sendo gravada por questões de ajuste de agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo suas perguntas, impressões, dúvidas, comentários em geral sobre a entrevista. Vamos deixar na descrição do vídeo links para o currículo do professor e também links para algumas obras que vamos citar no vídeo. Bem-vindo, Janis. É com muita alegria que te recebemos no Lutz Global. Eu é que agradeço o convite. É uma honra fazer parte aqui dessa iniciativa que é muito importante para a divulgação e o diálogo entre os historiadores, as historiadoras e os colegas de outras áreas, né, que também se interessam por conhecer a nossa abordagem sobre o meio ambiente. Então, eu é que agradeço o convite. Obrigada por ter aceitado, Janis. Bom, vamos às perguntas, então. Janis, a gente gostaria de iniciar essa conversa falando um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Onde você nasceu? E qual a relação que você manteve com esse local? Na sua infância, né, como foi a sua relação com a natureza? Seus pais tiveram alguma contribuição para você formar uma sensibilidade, né, uma sensibilidade ambiental? E aí, sobre a sua formação, né, observando ela, você começou a atuar na área de história ambiental durante o seu doutorado. Nele, o personagem estudado foi o rio Tietê. Você pode falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, como foi a sua descoberta da história ambiental? Como a história ambiental te ajudou a entender melhor a relação da sociedade paulista com o rio? Eu nasci na zona norte da cidade de São Paulo, no bairro da Vila Maria, que é um bairro que fica na beira do rio Tietê. A Vila Maria é um bairro que começou a ganhar população nos anos 40. A cidade de São Paulo ela começa a se desenvolver a partir de diferentes núcleos urbanos e há uma grande expansão que hoje as pessoas chamam de expansão periférica, né? Então, nos anos 40, muitas famílias que moravam na região mais urbana de São Paulo, o bairro do Brás, do Pari, que são bairros que ficam do outro lado do Tietê, considerando-se a Vila Maria, elas mudaram para a Vila Maria e o bairro da Vila Maria foi se formando sob uma antiga zona rural. Então,
a família do meu pai e da minha mãe chegaram no bairro. Minha mãe nasceu na Vila Maria, inclusive, e eles então encontraram um bairro que era um bairro nascente, periférico, como hoje ainda continua a ocorrer, que ocupava uma antiga região rural. E, portanto, era um bairro que tinha muita interação entre o rural e o urbano, porque era esse momento de transição. A mancha urbana avançando sobre a zona rural. Então, nas memórias do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, dos vizinhos, a presença do mundo rural e, portanto, da natureza era muito forte. A minha própria casa tinha um quintal enorme, com cachorro, gato, durante certo tempo até galinhas, árvores. Então, a natureza estava ali pertinho de mim. Então, eu acho que um primeiro registro do mundo natural, do mundo rural, inclusive, e dessa transição do rural para o urbano, veio das minhas memórias familiares. Evidentemente, na escola onde eu estudei, no ensino fundamental e médio, a questão ambiental sempre aparecia. E também nas publicações e na televisão. Então, a televisão que eu assisti, a partir do meados dos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, ela já trazia muito a questão ambiental. Então, a televisão também foi um fator importante de referência minha no universo ambiental. Então, eu acho que tem as memórias familiares, tem a minha interação ali com o quintal de casa, que eu tinha muitos cachorros, gatos, havia galinha, árvores, formigas, abelhas, enfim, um quintal muito agradável e que permitia que eu, até quando criança, fantasiasse aí que eu estava numa floresta, na selva, numa fazenda, num sítio, porque inclusive eu podia fazer fogueiras, acampar. Então, esse universo infantil que era completado pela televisão. Então, família, quintal, memórias familiares, quintal, televisão e o ensino. E também lembro que minha mãe, logo que eu era criança, comprou uma coleção que saiu, se eu não me engano, pela Abril, que era publicada em fascículos e depois você encadernava, que se chamava Os Bichos. Esse foi um livro que me marcou muito a infância. Era uma lista de animais e com muita ilustração e tinha perfis dos animais. Então você tinha ali um perfil dos leões, do elefante, dos dinossauros, etc, etc. Esse livro eu lembro que eu reli várias vezes na minha infância. Depois o tempo foi passando, né? A gente vai entrando na universidade e aí vai conhecendo aí outras obras. Então eu penso que no caso aí da minha formação, esse contato com a natureza veio familiares, as pessoas da minha família e a vizinhança lembravam como era o Rio Tietê antes da grande urbanização ali do bairro, né? Que o bairro mudou radicalmente em 30 anos. Passou de um bairro que avançava sobre a zona rural para um bairro totalmente urbanizado. Então, isso marcou a memória das pessoas que viviam ali, porque elas pegaram os dois momentos. E eu consegui alcançar esse registro pelas memórias familiares. Então, eu considero que esse despertar para a relação sociedade-natureza tem todos esses fatores reunidos, né? Não é um fator só, não foi um só fator, mas foi um momento. E eu ressalto, porque hoje nós estamos cada vez mais aqui nas redes, eu ressalto a importância da televisão. A televisão dava muita importância para os problemas ambientais, porque o Brasil consumia muito produção audiovisual da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, onde a temática ambiental era grande. Hoje já vivemos num outro momento, né, mas a televisão foi bastante forte. Eu sempre notava
e isso sempre me causava um certo desconforto, não na infância, mas já na adolescência, a ausência nas publicações, nos programas, da fauna brasileira. Então eu sempre me perguntava, puxa vida, não tem programa sobre a natureza no Brasil? Evidentemente isso também se transformou, e já nos anos 90, no final dos anos 90, a produção audiovisual sobre a natureza brasileira avançou bastante, né? E o meu quintal, né? Meu quintal era a natureza ali que eu convivi intensamente, e é muito triste que poucas pessoas tenham hoje acesso a quintais nas grandes cidades brasileiras, né? Quintal faz uma grande falta aí, na minha opinião, no universo infantil atual. Mas a parte da história ambiental em si, né? Como que foi que você chegou nela, assim, né? Veja, na parte acadêmica. Eu entrei na Universidade de São Paulo, fiz a graduação, depois o mestrado, o doutorado, fiz a licenciatura, e na Universidade de São Paulo, a escola de análise é muito forte no curso de História. Então, a escola dos análises sempre deu atenção às questões ambientais. Na própria grade do curso de História, havia a disciplina de Geografia. Então, Fernando Brodel sempre foi um autor que a gente conhecia, e mesmo que no final dos anos 80, no início dos anos 90, a história da cultura avançou, a nova história avançou, os autores clássicos tinham muita presença no nosso curso. Então, o curso de Geografia, na própria grade de História, os autores clássicos, né? Brodel, que todo mundo conhecia, nós também líamos muito o Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque de Holanda, que eram autores que, embora a ênfase não fosse a discussão, a crise ambiental, eram autores que trabalhavam a relação sociedade e natureza. Nos anos 90, em São Paulo, em 92, teve a Rio 92, e teve uma grande campanha pela despoluição do Rio Tietê, né? Então, a cidade falava muito da despoluição do rio, a questão da poluição e da despoluição era um tema da agenda pública. Os jornais publicavam, os políticos discutiam. Isso já nos anos 90. Um livro que eu lembro me marcou, eu li e já me chamou a atenção, eu não lembro se foi em 91, em 92, foi o Kate Thomas, O Homem no Mundo Natural, que circulou, eu li, e já era essa questão da ambiental muito claramente, né? E outro autor, que é o Randim, que era muito presente aqui na historiografia paulista, e quando ele publicou, então, A Ferro e Fogo, né? Aí o tema ganhou bastante visibilidade. Mas observem, a questão ambiental já estava presente em todo o contexto paulistano e no contexto intelectual, né? O Departamento de História divide o prédio com o Departamento de Geografia na USP. O SOS Mata Atlântica, as campanhas para a preservação da Mata Atlântica, a criação dos parques estaduais da Mata Atlântica, eram grandes temas ambientais que extrapolavam ali o movimento ambientalista, né? Eu, como cidadão, que queria acompanhar a vida pública, saber da Constituinte, das campanhas presidenciais, eu já vi ali as discussões sobre preservar ali a Mata Atlântica de São Paulo. Teve aquela experiência terrível ali em Cubatão, né? A poluição em Cubatão, os bebês que nasciam com gravíssimos problemas de formação, as pessoas que estavam morrendo, teve acidentes ambientais. Então, digamos assim, em São Paulo, quem acompanhasse a imprensa, quem acompanhasse os debates políticos, já tinha claramente percepção de que havia ali uma agenda ambiental. A universidade, como eu falei, embora a questão da crise ambiental não fosse problematizada diretamente,
Nós tínhamos os autores clássicos, que abordavam a relação sociedade e natureza, e tínhamos também, e isso me influenciou bastante, a história social, que a história social avançou bastante nos anos 90, e a história social, ao olhar para o cotidiano das pessoas comuns, ela também assinalava a relação das pessoas comuns com a natureza. Já no final aí dos anos 90, uma outra linha historiográfica que me marcou bastante foi a história das cidades, né? A história da urbanização, porque a cidade de São Paulo tinha muitos problemas urbanos, as cidades brasileiras, né, nos anos 90 viveram uma crise ambiental grande, então eu acho que foi uma referência. E no mestrado, estudei o interior paulista, eu também acabei lendo geógrafos e historiadores que abordaram a frente de expansão cafeeira, especialmente. Então, essa mancha para o interior, essa ocupação de terras, né? Então, eu acredito que foram esses fatores aí que me influenciaram. A professora Circe Bittencourt, que me foi minha professora na licenciatura, quando eu fiz o curso de licenciatura, não lembro se foi em 93 ou em 92, ela já era uma pesquisadora que abordava a questão ambiental em sala de aula. Então, quando eu fiz o estágio numa escola, já era matemática ambiental, era a temática do lixo, né? Então, no meu estágio ali para a formação como professor de história, né? Para licenciatura a gente tem que fazer o estágio de horas. Já em 93 também eu fiz estágio em uma escola em que havia uma temática ambiental, que é a temática muito importante e é muito presente nas escolas, que é a questão do lixo, né? Então, nas minhas memórias, foi dessa forma. Na historiografia, sem dúvida, os clássicos, Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, né, que ele é muito forte aqui em São Paulo, foi muito forte, um autor muito forte na minha formação, e pensando a historiografia mais recente, o Kate Thomas e o Warren Dean, né? Aí eu acho que quando o Warren Dean lança aí A Ferro e Fogo, aí, de fato, a história ambiental, digamos, ela conseguiu uma visibilidade grande, uma legitimidade grande, né? Porque o Warren Dean era um grande autor, já reconhecido, estudou bastante em São Paulo, e ele fez esse livro que é magistral, né? Não sei se eu respondi, mas eu penso que esses fatores que acabaram despertando, né, para a questão ambiental, porque era muito presente, Sim. Não era de forma alguma algo distante aí da minha vida. Eu morava na Zona Norte, na Vila Maria, e eu estudava na Universidade de São Paulo, que é no extremo, não é no extremo, na Zona Oeste. Como eu pegava o ônibus, eu levava por volta de 1h40 para chegar no meu campus. 1h50, se tivesse trânsito, 2 horas, se tivesse congestionamento. Eu passava pelos 3 rios de São Paulo poluídos. Você passava pelo Rio Tietê, às vezes ficava parado em cima da ponte por causa do congestionamento, aí você fica olhando aquela poluição. Depois o Rio Tamanduateí, que tem mais pessoas precisam estudar, inclusive, um rio tão importante que quase ninguém estuda. Depois o Rio Pinheiros, que a Universidade de São Paulo fica na várzea do Pinheiros. E então, enfim, era algo muito desagradável e muito desconfortável, né? Porque, puxa, meu avô pescava nesse rio. Aí você olhava aquilo, sumamente poluído, né? Então, foi mais ou menos assim que me aproximei da temática ambiental. E esses autores, professor, que você cita, né, a gente percebe muitos deles na escrita do seu livro, que é um pouco da minha pergunta agora, que eu gostaria de fazer. É um livro, inclusive, que eu recomendo para todos que pesquisam história ambiental urbana, história dos rios, das águas. E o nome do livro é Tietê, o rio que a cidade perdeu. A primeira edição foi pela editora Alameda e a segunda foi pela Secretaria Verde do Meio Ambiente de São Paulo. E nele, o professor Janes fala um pouco sobre o projeto das elites, especialmente, na urbanização de São Paulo, e aí como que o Rio Tietê foi sendo moldado também
a partir da urbanização, da industrialização, e os impactos também com as populações que viviam ou que foram empurradas para algumas regiões nesse processo de urbanização. Então, eu gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre a produção desse livro, os principais autores que inspiraram, e como a gente sempre fala, né, os livros, quando a gente escreve, a gente quer comunicar algumas coisas para a sociedade, para as pessoas em geral. Então, eu gostaria de saber o que o professor queria comunicar como mensagem principal desse livro e por que as pessoas deveriam ler o seu livro hoje em dia. Eu acho que o que eu queria comunicar para as pessoas era algo simples. É que elas olhassem para aquele rio que milhares de carros passam todos os dias ao lado dele, milhões de pessoas olham para o Rio Tietê. Eu queria que elas olhassem para aquele rio e vissem algo diferente do que elas viam nesse presente. E que elas percebessem como, para a cidade de São Paulo, seria importante ter os rios vivos do ponto de vista social, porque eles têm a função. Então, eu acho que o meu principal objetivo era esse. Era mostrar que a cidade de São Paulo teve o Rio Tietê, teve outros rios, teve outros córregos, e que ao perdê-los para a degradação ambiental, ao perdê-los no ponto de vista do cidadão, da pessoa comum, do morador comum, porque, evidentemente, o rio produz energia elétrica, afasta esgoto, etc, etc. Então, ele está integrado à vida urbana, certo? O rio leva o esgoto, ele está cumprindo uma função essencial na vida urbana. O rio produz energia elétrica, está cumprindo uma função essencial para a sociedade urbana industrial. Mas, do ponto de vista do cotidiano, do morador comum, ele é nulo, certo? Você olha aquele rio poluído e está nulo. Então, eu acho que eu queria que as pessoas percebessem como isso foi ruim para a nossa cidade, não para a sua produção, para a acumulação de capital, mas para a gente ter uma cidade melhor para quem mora nela. E compreender como se chega a isso, né? Porque você... minha mãe dizia, teu avô pescava lá no Tietê, ficava lá acampado na beira do rio, no outro dia ele voltava cheio de peixes, aí a gente limpava e preparava aqui, fazia uma fritada de peixes. Puxa vida! Para mim isso é inimaginável, né? Em uma geração isso desapareceu. É muito perturbador. 30 anos, mudou. As memórias da minha mãe são do início dos anos 50. Já no início dos anos 90, o Tietê é sumamente poluído. Então, eu acho que o primeiro objetivo era esse, e o segundo objetivo era compreender como aquilo prejudicou a vida da pessoa comum. Aí foi uma influência grande da história social do cotidiano, que na história USP é muito forte. Era muito forte. Atualmente eu não acompanho tanto a produção historiográfica, não sei como está, né? A história social do cotidiano sempre sugere você olhar a realidade a partir da pessoa comum. E a história social do cotidiano no âmbito citadino, também ela faz ela levanta essa reflexão. Então, ao observar o Rio Tietê, eu me interessava em saber como isso afetou a vida das pessoas comuns. E a partir daí que eu decidi pesquisar o Rio Tietê. Quando eu estava procurando o tema do mestrado, a gente pensa vários temas, né? Alguns a gente deixa de lado porque encontra um livro muito bom e você fala, bom, esse aí já fez o que eu queria fazer. Mas nos anos 90, a despoluição do Rio Tietê parecia algo possível. Então, eu pensei que o Rio Tietê estivesse já caminhando para a sua recuperação no início dos anos 90. Quando eu era jovenzinho, assim como o Denis e a Sara, eu pensei, bom, talvez o projeto de despoluição do Rio Tietê foi uma campanha muito bonita em São Paulo, né? Teve muita visibilidade. Talvez esse projeto realmente vá dar certo. O Rio Tietê vai ser um rio vivo.
Mas aí, no final do século XX, já ficou claro que o projeto de despoluição iria demorar muito. E aí eu acreditei que pudesse contribuir para esse movimento, para essa vontade coletiva que existe em São Paulo, né, que é recuperar seus rios, fazendo o livro do Tietê. Aí, além dos autores que eu já citei aqui no início da conversa, eu ressalto a professora Maria Inês Machado Borges Pinto, que tem um livro muito bonito sobre a vida do trabalhador pobre na cidade de São Paulo, entre 1890 e 1910. Ela faz a história do cotidiano, analisa o mercado de trabalho, pensando como é a vida do trabalhador pobre, a maioria de origem imigrante, que vivia em São Paulo, tendo que se desdobrar aí para sobreviver. E ela apontou bastante a relação dos trabalhadores pobres com o mundo natural. Então, isso foi uma leitura que eu fiz aí durante o mestrado, mas me marcou muito. E o professor Nicolau Sevicenko, que estudava a urbanização do Rio de Janeiro, de São Paulo, e que me aproximou bastante da história urbana. Então, eu acho que, além dos autores que eu já citei, o professor Nicolau, a professora Maria Inês, me influenciaram bastante, né? As obras deles, os debates, né? O professor Nicolau levantando a questão da história urbana, a professora Maria Inês pensando aí o cotidiano da população trabalhadora da cidade. Pessoal, a gente estava tendo problemas com a internet, né, do professor Janes, vocês devem ter talvez observado, né, nas perguntas anteriores, então a gente fez uma mudança de cenário aqui para melhorar, né, enfim, agora, inclusive, o professor Janes está num cenário mais, né, até combinando com o tema, né, da entrevista, e eu acho que vai fluir melhor, então. Aí a Sara pode dar sequência. Então, a gente está falando sobre o seu livro e sobre essa intersecção entre a cidade, o cotidiano, né, que está presente nos seus trabalhos. E, além do livro, você também tem um artigo, né, que fala um pouco sobre isso, né, onde menciona sobre São Paulo e essa formação da cidade, que se chama Na Beira dos Rios, de São Paulo, Gente, Bichos e Plantas, 1890-1940, que é bem interessante, também está dentro dessa pesquisa. E tanto no livro quanto no artigo, você elabora sobre como São Paulo era uma cidade de pobres, maioria imigrantes, e como o Rio, né, estava querendo, mesmo que não percebesse, né, estava ali parte desse cotidiano. Então, para lazer, alimentação, para o comércio, como várias espécies ali tinham propriedades mágicas, medicinais. Então, se puder falar um pouco mais dessa relação e como, né, principalmente essa dinâmica começa a ser afetada ali a partir da década de 40, com a retificação do Rio e tudo mais. Nós mudamos de cenário aqui para simbolicamente representar a necessidade dos historiadores irem ao encontro da natureza. Então, estávamos ali num gabinete fechadinho e agora estamos aqui ao ar livre, né? Contato com o sol direto e com as plantas aqui ao redor. E com os animaizinhos que também estão aqui nas plantas, né? Inclusive, por causa dessas plantas, muitas flores que há aqui, o gengibre azul, o manjericão e outras, meu próximo tema de pesquisa será as abelhas aqui no Brasil. Porque aqui, nesse fundo que vocês estão vendo, eu recebo a visita de inúmeras abelhas, de várias espécies, tanto as nativas quanto as que vieram de fora, tanto as abelhas sociais quanto as solitárias. Então, o meu tema de pesquisa atual, ele teve a inspiração aqui do meu quintal, né? Eu falei do quintal aí quando eu estava abordando o Tietê, e o quintal novamente aí me ajudou a escolher um tema. Se eu pudesse pegar a câmera aqui, tem até uma abelhinha aqui agora mesmo aqui no pé de alecrim.
Então, Sara, a cidade de São Paulo, ela tem algo que é muito bonito e muito positivo na história da cidade de São Paulo, que ela recebe pessoas de fora desde que surgiu, né? Evidentemente, existe um contexto de exploração, na época colonial, do Império, e posteriormente, mas a cidade de São Paulo, até hoje, é uma cidade que recebe gente de fora, e gente de fora que vem trabalhar, né? Então, a gente pode olhar a cidade de São Paulo de diferentes maneiras, e uma das maneiras de olhar a cidade de São Paulo é olhar a cidade de São Paulo como uma cidade de trabalhadores. E, devido à própria desigualdade da sociedade brasileira, uma cidade de trabalhadores pobres, né? Ainda hoje, metade da população de São Paulo, praticamente, é constituída de trabalhadores pobres. Esses trabalhadores pobres apareciam na São Paulo do início do século XX, do final do século XIX, quando o Estado viveu aqui aquele momento de grande imigração. Como eu disse, a professora Maria Inês Machado Borges Pinto, no livro dela, Cotidiano e Poder, a vida dos trabalhadores pobres na cidade de São Paulo, já tinha registrado e analisado como essas pessoas que chegavam aí aos milhares em uma cidade que estava se formando com todo tipo de carência, como elas improvisavam aí a sobrevivência. E a partir desse livro eu estendi a pergunta, a observação, para compreender como o rio Tietê e a sua bacia hidrográfica compunham aí o universo da população de São Paulo. E aí, quando a gente observa, para a população pobre, o rio era muito importante, porque ele era um lugar de trabalho, ele era um lugar de diversão. E quando isso vai se perdendo, a cidade se urbaniza, a São Paulo industrial se afirma, e junto com ela há melhorias na infraestrutura urbana, mas também há aumento da degradação ambiental. Isso transforma o cotidiano das pessoas comuns, né? E, sem dúvida, aí, no caso do rio, as pessoas se afastam do rio, né? Porque a poluição excessiva vai afastar as pessoas do rio. Então, vou dar mais um exemplo pessoal aqui, né? Falo, não é para ficar apontando aí para mim mesmo, mas é para marcar claramente a geração do meu pai, os meus tios, os vizinhos, no caso homens, eles sabem nadar, porque eles nadavam no rio Tietê ou nas lagoas que o rio Tietê criava. Muitas vezes até que os seres humanos criavam extraindo areia e pedregulho. A geração seguinte já não sabe nadar, né? Porque não havia lugar para nadar. Haverá a difusão dos clubes, das piscinas, mas isso é muito lento e a população pobre, geralmente, no caso, falando apenas da população masculina, não perdeu esse hábito tão prazeroso, né? Nadar, natação. Então, o efeito é grande. Agora, a degradação ambiental, a degradação dos rios, o desaparecimento das matas também afastou a população de uma série de recursos e também provocou uma mudança cultural, né? E essa mudança cultural se acentuou à medida em que o século XX avança. Então, esse processo de afastamento das pessoas comuns do mundo natural, ele é muito impressionante, é muito ruim para a cidade. Janes, até eu fiz juntei algumas imagens aqui que eu vou colocar, se de repente se quiser comentar, né, sobre esses pontos que você está falando nas respostas, né? A capa do seu livro, né? Enfim, da primeira edição. Veja que interessante. Essa capa é o rio Tietê na altura da cidade de Guarulhos, que é onde eu trabalho, a Unifesp
no curso de História, Sim. fica em Guarulhos. Essa capa, quem me passou essa imagem foi uma jovem que foi assistir uma palestra minha sobre o Rio Tietê e disse: eu vim aqui assistir porque na minha família se comentava muito sobre o Rio Tietê e eu tenho fotografias dos meus avós no Rio Tietê. Olha. E aí, então, eu falei, nossa, que interessante. E ela, então, me emprestou as fotografias e disse que eu podia copiá-las quando eu não tinha terminado o doutorado, né? Fui falar do Rio em uma palestra. Essa moça, então, era uma jovenzinha, assim, até mais jovem aí que a Sara, e falou, não, eu vim aqui porque meus avós sempre falavam do Rio e vim aqui aprender mais sobre ele. Então, veja, essa foto mostra como pessoas de todas as classes sociais usufruíam o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, o Rio Tamanduateí e outros cursos d'água da cidade. Aí um casal bem elegante, né, em um barcão de madeira. Então aqui em São Paulo você tinha quem construísse barcos, né? Isso desapareceu assim do cotidiano. Não é que não existe, mas quando a gente pensa a proporção, né, desapareceu. Aí o pessoal praticando o remo no Tietê também se praticava no Rio Pinheiros. E depois vai se praticar na represa do Guarapiranga, que eu pesquisei e espero publicar um dia um livro sobre ela, né, que é uma represa muito importante, que surgiu há mais de 100 anos. Então vocês vejam a parte aí de lazer, de esporte. Né? Sim, o pessoal que tomando banho, né? Tem uma outra também, uma outra imagem que eu encontrei. Tem umas do seu livro e outras que eu encontrei na internet, né? Enfim, tem uma matéria bem legal, vou botar o link na descrição. Clubes de remo não queriam deixar o Rio Tietê. Eles resistiram ao máximo, ficaram ao máximo dentro das águas, mas chegou um momento que a poluição é tão grave, tão degradada as águas estão, que eles têm que abandonar. Aí eles vão para a raia olímpica da cidade universitária da USP e toda essa parte dos esportes náuticos, que era muito forte em São Paulo, ela continua a existir, mas não tem o alcance social que teve em outra época, né? Sim. Olhar as pessoas dentro d'água, assim, e pensar o Tietê que ele é hoje, né, é uma coisa, nossa, inacreditável. São imagens aí da década de 1920, 1930, né, por aí, assim. Na época, uma parte do rio já está bem poluída. Inclusive, já as doenças de veiculação hídrica já estão graçando fortemente, né? Então o rio já está diminuindo. Aí é uma imagem aqui de vários botes, né? Porque quem tinha uma casa perto do rio, quem tinha um sítio perto do rio, tinha o seu bote, né? E tinha o pessoal que usava aí de maneira recreativa, para passear, para se transportar mercadorias. Então, até meados do século XX, aí, os botes, os barcos, eram algo próximo aí de uma boa parte da população. Esse aqui é do seu livro que eu peguei. Vila Guilherme é a Zona Norte, pertinho da Vila Maria. É onde hoje está o estádio da Portuguesa de Desportos, Canindé. Sim. Aqui também, essa mesma da capa, né? Tem mais uma outra de barco também. Esse aqui eu achei também interessante, né? Os banhistas. Essa também é uma família que tinha uma chácara na beira do rio Tietê, na altura do Canindé, que me passou. E aí é uma foto aí do pessoal nadando, jogando futebol aí na beira do rio, né? É gente trabalhadora aí que, no caso aí só tem homens, né? Vocês observam, que ia para a beira do rio para aproveitar a vida ao ar livre, né? Ainda hoje, se a gente vai nas represas de São Paulo, você observa isso. Essa é uma imagem da Carolina Maria de Jesus, é uma escritora muito importante, que foi muito valorizada nas últimas décadas, e está leitura obrigatória do Enem, inclusive, a obra dela. Essa é uma das primeiras favelas de São Paulo, a favela do Canindé. Fiz uma pesquisa sobre a professora Maria Carolina de Jesus,
fiz a pesquisa não, trabalhei na pesquisa do professor José Carlos Sebe e do professor Robert Levine sobre ela no início dos anos 90, 91, 92, eles pesquisavam essa escritora, e foi quando eu entrei em contato aí com a obra dela, e entrando em contato com a obra dela, com a favela do Canindé. Vocês observam que a casinha que ela está é um pouquinho afastada do chão, aí sobre palafitas, que é justamente para evitar as águas do Tietê quando elas subiam. Então, essa foto aí, final dos anos 50, e aqui em primeiro plano estão os filhos da Carolina de Jesus. Provavelmente é uma foto do Audálio Dantas, que foi o jornalista que a descobriu. Então, infelizmente, essa é a face brutal da cidade de São Paulo, né? Que é o trabalhador pobre, vivendo em condições muito difíceis, em áreas de fragilidade ambiental. Então, veja, a Carolina está morando em uma favela, na beira do rio Tietê, sujeita às enchentes do rio, ao mau cheiro que o rio já tinha nesse período, as doenças de veiculação hídrica. E, infelizmente, grande parte dos mais pobres em São Paulo ainda enfrenta uma situação muito parecida com essa que a Carolina de Jesus vive. Além da questão da fragilidade ambiental das áreas próximas aos rios, há outras questões ambientais que castigam toda a cidade, em especial os mais pobres, né? Sim, e também aí né, uma imagem mais atual, a gente vê o que foi perdido mesmo, né? O título do seu livro ele acaba sendo, né, muito apropriado, né? O rio que a cidade perdeu, né? Hoje a gente tem isso. Tem uma coisa que é muito... Veja, aí o rio já foi canalizado, né? E conseguiram arborizar as margens, felizmente. As árvores, essa foto deve ser um pouquinho mais antiga. Atualmente, o beira-rio está bem arborizado, é positivo, porque uma série de animais, inclusive, pode viver nessas duas faixas de árvores que existem ao longo do rio Tietê, né? Pássaros, pequenos mamíferos, aves, insetos, abelhas, borboletas, e as capivaras aí que volta e meia também encontramos no beira-rio. E em algumas partes aí alguns peixes e algumas aves, inclusive, né? Mas vocês observem aí essas grandes avenidas, né? E a Marginal Tietê dá para a rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, as duas grandes metrópoles, as duas grandes áreas industriais de São Paulo. Então, por esses caminhos passam carros do Brasil todo, né? Então, o caminhoneiro sai do Rio Grande do Sul, vai para o Rio de Janeiro, muitas vezes por aí. Então, é uma imagem muito impressionante e já mostra uma transformação bem grande, né, da cidade. Só para registrar, olha só, em 2011, toda a questão ambiental já estava em primeiro plano, etc., etc. Ninguém mais duvidava da importância do verde. E a Prefeitura de São Paulo retirou os canteiros que haviam ali na Marginal, retirou canteiros com árvores na Marginal Tietê para abrir mais faixas para carros. Isso foi muito perturbador para mim, porque não foi há 50 anos atrás, não foi há 100 anos atrás, foi um pouco tempo atrás, né? Então a gente vê que, apesar de tudo, a mudança na forma de intervir na cidade, infelizmente, não mudou como nós precisaríamos. Sim. Então, tinha duas pistas na Marginal Tietê e um canteiro bem grande com árvores. Retiraram o canteiro e fizeram mais uma pista. Então, a Marginal Tietê hoje tem 3 pistas para automóveis. Nossa, automóvel mais importante que a natureza, né? Mas eu já vou indo para a próxima pergunta, então. Recentemente a gente teve um evento aí bem importante, né, que foram as inundações no Rio Grande do Sul, né, agora em maio de 2024, então esse tema das águas, enfim, ele veio, né, muito forte e chamou a atenção do Brasil e do mundo, né, para a questão aí das mudanças climáticas.
foi muito falado, né, instigou o debate sobre as causas, né, que seriam em parte naturais, por exemplo, o El Niño, a questão mesmo da formação geográfica e geológica, né, da bacia hidrográfica do Guaíba, mas aí também as causas humanas, né, que a gente está aí na chamada era do antropoceno, né, alguns concordando ou não, mas teve muito desmatamento, né, a drenagem de regiões pantanosas, e aí né, acho que uma das principais é a ocupação, né, indevida aí da área das várzeas dos rios, né, com construções, enfim. Então, tudo isso mobilizou muito debate, a questão também das quais as soluções para que não aconteçam, para prevenir, né, esse tipo de evento. Então, assim, em relação a São Paulo, né, se você poderia falar um pouco, que eu fui que você pesquisou também, essa questão das enchentes em São Paulo, né, um pouco das suas pesquisas aí sobre a história das enchentes em São Paulo. Bom, se a gente considerar a cidade de São Paulo, as enchentes, enquanto fenômeno social, de grande impacto social, no final do século XIX até hoje, elas ocorrem. Dependendo do período, a gente pode pensar que elas atingiam mais pessoas ou menos. Mas ainda hoje nós temos enchentes, né? Porque a sociedade, evidentemente, não é paralisada, ela também se mobiliza para combater as enchentes, para conviver com as enchentes, para tentar suprimir as enchentes. Então, se a gente pegar do final do século XIX até agora, nós temos a presença das enchentes na cidade de São Paulo, na região metropolitana, e considerando-se assim a bacia do Alto Tietê, a urbanização, vamos chamar predatória, está produzindo novas enchentes, né? Enchente enquanto fenômeno socioambiental, vamos ressaltar. Então, por esse lado, o olhar histórico não é muito otimista, né? Porque nós ainda convivemos com as enchentes e nós ainda estamos produzindo uma metrópole que cria enchentes onde antes não havia, porque repete modelos de urbanização inadequados. Então, eu acho que isso é uma situação difícil, né? O olhar da história, às vezes, ele nos obriga a ver uma realidade que é muito difícil. No caso das mudanças climáticas, aí é uma nova situação crítica que vai se somar às outras situações críticas que nós ainda não resolvemos. Então, veja que situação difícil vivemos aqui em nosso país de desenvolvimento médio, porque nós ainda não conseguimos chegar a bom termo com os problemas ambientais que atingem a nossa sociedade, e no caso específico das cidades aqui, né? Vamos pensar a questão da moradia, do saneamento, a questão da mobilidade, da poluição do ar, das áreas verdes, e ainda sem ter superado os problemas ambientais que nós criamos ao longo do nosso processo de urbanização, nós vamos ter que enfrentar um novo problema, né, que são as mudanças climáticas, né? Então é uma situação bem difícil, porque nós vamos ter aí essa sobreposição de problemas e, portanto, nós vamos ter que buscar superar diferentes problemas ambientais que surgiram em diferentes momentos históricos simultaneamente. Então é um grande desafio, né? Então, São Paulo ainda está lidando com a poluição do rio Tietê, que surgiu começa a aparecer com força aí na primeira metade do século XX, nem conseguiu resolver esse problema, e ela já vai ter que lidar com as mudanças climáticas, né? Que podem agravar, por exemplo, as enchentes, como você citou aí no caso do Rio Grande do Sul. Então, é uma situação complicada mesmo, bem complicada. Pois é.
Mas agora mudando um pouco para falar um pouco sobre sua atuação na área da história ambiental, assim, principalmente a partir do grupo de trabalho de história ambiental da Ampul em São Paulo, né? A partir da sua atuação nesse grupo, assim, que tipo de trabalho você tem encontrado interessante, né, que vem sendo desenvolvido, né, pesquisas? Quais têm sido os principais desafios e contribuições desses trabalhos para a compreensão da história ambiental? Como você vê o próprio desenvolvimento da área, né, a partir desse grupo, e também a partir dos livros e dossiês que você ajudou a organizar? A gente, né, tem o livro Cidades Paulistas, Estudos de História Ambiental Urbana, tem o Panoramas Ambientais do Brasil Rural, tem dossiês como Projetos Econômicos e Impactos Socioambientais, Reflexões sobre Sustentabilidades, da revista Percursos, da UDESC, e o Fontes para a História Ambiental, da revista de Fontes, da Unifesp, né? Então, acho que você consegue ter um panorama interessante, uma visão interessante da história ambiental no Brasil a partir dessa atuação, assim. O GT de História Ambiental da Ampul, São Paulo, ele vai fazer 10 anos agora na próxima Ampul, que é em setembro. Então, ele tem bastante tempo, ele faz algo que é o objetivo do GT, que é reunir as pessoas que se interessam e promover, estimular, incrementar a pesquisa. Então, eu acho que o nosso GT ele tem uma qualidade, que ele se transformou, pelo esforço de todos que estão lá, em um espaço de interlocução muito positivo para as pessoas que em São Paulo se interessavam pela relação sociedade e natureza, e a partir daqui também com as pessoas do Brasil, né? E mesmo do exterior. Então, ele é um GT que funciona no sentido de ele consegue fazer a interlocução de diferentes pesquisadores que estão em São Paulo, que estão no Brasil, que estão iniciando as pesquisas históricas na graduação ou que já são professores. Então, o nosso GT, eu acho que ele tem essa qualidade, essa característica que me agrada muito, que talvez seja o fato dele ter existido continuamente e cumprido aí a sua finalidade, né? Então, a gente tem gente da iniciação científica, professores livre-docentes, temos pessoas da área de história. A partir do GT, nós conseguimos dialogar com muitas pessoas que não são da área de história, mas que têm interesse na visão histórica para compreenderem melhor os seus objetos, né? Então, se a gente pegar as atividades do GT, tem gente da engenharia ambiental, do direito, da área do patrimônio, arquitetura e urbanismo, da educação ambiental. Então, eu acho que o GT ele funciona bem. Ele consegue congregar, ele consegue promover eventos, ele está presente na Ampul de São Paulo faz bastante tempo, né? Os simpósios temáticos. Então, eu acho que o GT funciona bem. Eu acho que ele cumpre a finalidade que um GT de história ambiental tem. Então, há pessoas que se conheceram no âmbito das atividades do GT e que depois desenvolveram uma relação acadêmica, né? Então, alguns estudantes que fizeram mestrado na Unifesp foram fazer doutorado com um professor de outra universidade, por exemplo, na Unicamp, a partir de uma atividade, de uma interação ocorrida no âmbito dessas ações aí que o GT organizou. O GT também organizou atividades de extensão, cursos de formação de professores. Então, eu acho que o GT está funcionando direitinho. O que me chama mais atenção ao acompanhar a historiografia ambiental a partir do GT, a partir aí das coletâneas, né? Eu acho que o que me chama mais a atenção é a diversidade que existe. Como existe uma grande diversidade, né? A história ambiental ela está avançando em diferentes direções simultaneamente. Então, se há 20 anos atrás era mais fácil a gente mapear algumas tendências da historiografia ambiental, por exemplo, as águas, os rios, né? Era uma linha muito forte aí, se a gente pegar aí 10, 15 anos atrás. Hoje, a gente vê uma
diversidade muito grande. Diversidade em todos os sentidos, de temas, de problemáticas, de abordagens. Então, isso eu acho bastante positivo, né? Mostra que a historiografia ambiental, ela é uma historiografia vigorosa, é uma historiografia que está aberta a novos caminhos e que é uma historiografia plural, né? Hoje, você que deseja problematizar a relação sociedade e natureza vai encontrar aí uma possibilidade de dialogar aí com inúmeros trabalhos, né? Então, se eu pensar a historiografia ambiental brasileira, ou a paulista, aqui que eu acompanho mais, o que eu acho mais interessante é a sua diversidade, né? Ela tem uma grande diversidade e isso eu acho muito positivo, porque nós temos muita coisa para pesquisar, né? Tem o pessoal que trabalha aí com meio ambiente e saúde, tem um tema belíssimo, né? Tem o pessoal que trabalha com a historiografia urbana, né? Meio ambiente e cidades, isso é algo também importantíssimo. Tem o pessoal que começa a trabalhar com a biodiversidade, com a história dos animais, com o patrimônio, com a justiça ambiental, com a história da África, enfim. O que eu tenho mais visto é a ampliação sobre todos os aspectos das possibilidades de pesquisa. Isso eu acho bastante positivo, porque a sociedade precisa. E a sociedade quer isso. Tanto pessoas de outras áreas, elas têm interesse na abordagem histórica, como a sociedade. O livro do Tietê, para citar aqui o caso que ficou mais em evidência, ele teve uma grande repercussão positiva, ele foi muito bem aceito fora da universidade. Por quê? Porque a sociedade quer conhecer o que os historiadores têm a falar sobre o meio ambiente, e as historiadoras. Então, é algo que eu acho que a história ambiental aí, ela está muito, muito ativa, muito dinâmica, e vai ter aí... Ela está em expansão. Ela não segue uma expansão linear, não segue apenas um caminho. Ela está se expandindo assim em todas as direções. E isso é positivo. Evidentemente, será necessário que a área problematize essa expansão, que ela discuta, mas esse é o trabalho nosso, né? Todas as áreas têm que fazer isso. Então, nós já temos um volume de produção tão grande que já se faz necessário a pesquisa sistemática sobre a historiografia ambiental. A historiografia ambiental já pode ser um objeto de pesquisa e ela já exigirá um esforço sistemático para quem desejar uma visão panorâmica, hein? E, evidentemente... Você falando isso, professor, eu me lembrei que em 2016 eu participei do evento da AMPU Nacional, em Brasília, e eu participei do simpósio organizado pelo GT de São Paulo. Eu lembro que tínhamos várias pesquisas sobre temáticas variadas e também pessoas aí que hoje a gente conhece bastante, como a professora Dora, que já foi entrevistada por nós aqui, o professor Eurípides. E eu ali no mestrado me ajudou muito a adentrar a pesquisa histórica, conhecer pesquisas que vocês tinham realizado. E também agora, no início da pandemia, vocês fizeram aquela série de lives, né? Eu não lembro se eram lives ou eram palestras, mas que focavam aí em várias pesquisas e vários pesquisadores também ajudaram até mesmo nós aqui no trabalho de história ambiental pública, né? Esses trabalhos que vocês estavam fazendo ali. Foi a sugestão do Márcio Bertazzi, que é História Ambiental em Tempos Extremos. Sim, foi muito legal. É bem legal. Eu acho que eu tenho gravado essas palestras. Uma hora, quando eu for assim, muito atual como a professora Helenita, quem sabe a gente não consegue colocar no canal do YouTube, né? Porque eu tenho quase certeza que a gente gravou. História Ambiental em Tempos Extremos, né? Essa pandemia terrível aí que nós vivemos. Eu participei até de uma até. Se você quiser colocar no nosso... Oi? Se você quiser, né, pode colocar no Lutz Global aí, está à disposição. Eu vou procurar aqui, a gente pode colocar, porque é só entrar em contato com quem fez a palestra, ver se a pessoa autoriza, mas eu acredito que são todas pessoas que nós conhecemos.
Então, acho que elas não se oporiam. Se você quer ceder a plataforma do Lutz, eu tenho vários audiovisuais aí que eu quero divulgar. Aí a gente pode conversar. Claro, está à disposição. Então, a gente tem aí várias iniciativas positivas importantes na história ambiental, as pesquisas que a gente tem debatido bastante, mas eu gostaria de saber de você, professor, diante dessa crise ambiental que a gente vive, você consegue ser mais otimista, pensando aí todas essas possibilidades que a gente tem, ou você é mais pessimista, né, pensando também aí a realidade de depredação que a gente tem visto? Denis, eu comprei um livro de um autor inglês que eu gosto muito, que é o Terry Eagleton, que é Esperança sem Otimismo. Mas eu não consegui ler ainda, mas eu estou com esperança que eu vou ler. Então é Terry Eagleton, que é um grande autor inglês, e ele tem esse livro Esperança sem Otimismo. Quero ler. Eu vou dizer para você que o que eu acho que é importante a gente ressaltar. Eu acho que, assim, objetivamente, a não ser que haja uma mudança grande na sociedade, inesperada, e que às vezes ocorre, né? Mas nós teremos o século XXI muito difícil no que se refere ao meio ambiente, né? Vai ser um século muito difícil. Muito difícil. Vamos só pensar aí, né, que a população mundial está aumentando, os padrões de consumo da nossa civilização ainda estão se expandindo. Então, as desigualdades nacionais, internacionais também não diminuíram. Então, eu acho que nós temos aí ao longo aí dos próximos 50, 70 anos, uma situação bem difícil. Então, não vai ser nada fácil olhar o mundo e as pessoas que estão nele e o mundo natural no período que nós vivemos. Então, eu acho que acho que temos que ter essa consciência, né, de uma situação, da gravidade da situação que nós enfrentamos, né? Eu acho que, de modo geral, eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Evidentemente, isso não significa que nós devamos perder todas as esperanças que algo possa ser feito. Porque pode ser feito, certo? Mas as coisas vão mudar, né? Será que alguém vai conseguir fazer um combustível menos poluente aí para os aviões e helicópteros? Vão conseguir. Então, a sociedade não está parada, não está paralisada, ela está viva. E é contraditório, né? As forças da destruição ambiental estão ativas e as forças da preservação também. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar crítico e aí a gente começar a olhar o que pode fazer e aí devemos fazer o máximo possível. Porque hoje, diante da gravidade da situação, toda ação ambiental é valiosíssima. Então, hoje, aqui na cidade de São Paulo, um movimento para abrir uma praça em um terreno baldio ou em uma área que está asfaltada é importantíssimo. Então, hoje, a menor ação ambiental é importantíssima, considerando-se a gravidade da crise. Então, isso eu acho que é um olhar que a gente pode ter. Quando a gente olha assim a América do Sul, aí eu acho que a gente pode até ter um pouco mais otimista. Se a América do Sul for capaz de se reorganizar, ela pode contribuir fortemente na superação da crise ambiental. E ela pode diminuir fortemente os efeitos da crise ambiental na sua população e na sua natureza, né? No seu mundo natural. Então, digamos assim, a crise ambiental vai se acentuar nas próximas décadas, na minha opinião, considerando-se aqui a nossa sociedade.
Mas eu acho que a gente, na América do Sul, poderia ter uma situação de mudança na história da América do Sul no que se refere à degradação ambiental e à exploração social, né? Por esse lado, talvez a América do Sul tenha, objetivamente, uma possibilidade de atravessar esse período difícil sem ser um fator de agravamento da crise ambiental, mas, ao contrário, como um fator de superação da crise ambiental, né? Evidentemente, todos que estão nos ouvindo dirão, nossa, mas não é isso que está ocorrendo, você não olha o que está ocorrendo no Brasil, o Cerrado está sendo extinto, a cidade de São Paulo está degradando áreas de classe média devido à especulação imobiliária, os megaprédios que estão surgindo, né? Sim, não estou dizendo que a situação agora é para deixar as pessoas muito otimistas, mas eu digo que, objetivamente, nós temos essa possibilidade, está em aberto. Então, o Brasil e a América do Sul, de modo geral. O Brasil tem muito o que fazer, né? Tem muito que avançar em ações que transformem a realidade de maneira positiva. Então, tem várias possibilidades, né? Não existe uma causa... Não existe algo que nos impeça, assim, de maneira objetiva, a mudar aqui a história ambiental do Brasil. Pelo contrário, nós podemos fazer muito. E o que é mais extraordinário no Brasil é que nós podemos, olha só, melhorar a vida da pessoa comum e melhorar o meio ambiente. Muitas vezes as pessoas fazem uma oposição e ela de fato existe, né? Qual universidade hoje não quer ter ar-condicionado nas salas de aula? Não é isso? Quando eu estudei, não tinha ar-condicionado nenhum na sala de aula. Hoje, faça um prédio novo e não coloque ar-condicionado na sala de aula, toda a comunidade universitária vai fazer careta. Pô, não tem ar-condicionado aqui nessa universidade? É uma contradição, não é? É uma contradição. Então, a contradição existe. Mas veja, no Brasil, eu posso melhorar a vida de grande parte da população brasileira e combater a crise ambiental. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Se eu melhoro o transporte público em São Paulo, as emissões de gases de efeito estufa na cidade de São Paulo vão cair enormemente. Certo? Então, ó, melhora o transporte público, diminua as emissões de gases de efeito estufa na cidade de São Paulo. Contribuo para a superação da crise global, mudanças climáticas. Não há contradição, tá certo? Então, veja, um grande movimento pela melhoria do transporte público, para a gente não ter tanto congestionamento, usar menos automóvel, usar menos... queimar menos petróleo. Puxa vida, melhora a vida da pessoa comum, melhora a vida da... supera a crise ambiental, melhora a vida dos seres que compartilham o mundo conosco, né, com a natureza. E isso, se você melhora as condições de moradia da população de São Paulo, da região metropolitana, você está colaborando com a preservação, por exemplo, dos mananciais e áreas verdes. Vai ter menos gente invadindo mananciais, ocupando áreas verdes. Isso tudo é possível fazer. É possível. O que você pode ter esperança, Denis, você e a Sara, é que vocês podem trabalhar com essa ideia que eu acho que é a ideia importante. No Brasil e provavelmente na América do Sul, nós podemos melhorar a vida das populações e ajudar a superar a crise ambiental. Então, Janes, a gente pediu para uma pessoa dar um depoimento sobre você, né? Se você assistiu outras edições aqui da nossa playlist, a gente costuma fazer isso, né? E a gente pediu um depoimento da Bianca Almeida,
né, que foi foi se orientanda durante a graduação e o mestrado. Então, a gente vai colocar aqui o depoimento dela sobre, enfim, a relação como orientador, professor, enfim, né? E aí você pode fechar o seu microfone. Certo, vamos assistir. O Denis vai ter que sair daqui a pouquinho, daí não sei se o Denis quer se despedir já. Sim, eu vou ter outro compromisso 1 hora, mas eu queria agradecer ao professor Janes pela honra de estar aqui entrevistando. É sempre muito bom ouvi-lo falando também sobre a sua trajetória. Então, muito obrigado por ter aceitado. Com certeza todo mundo vai gostar muito dessa entrevista. Certo, a gente está gravando aqui numa manhã, então... certo, Denis. Aí, até a próxima. Então, vou colocar. Estou muito feliz de estar aqui novamente, obrigada pelo convite. Anteriormente eu pude falar aqui sobre o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, tivemos uma conversa bem agradável e fico feliz de retornar para poder falar de uma pessoa que é tão especial para mim. O professor Jane Jorge, ele foi meu orientador na graduação, em iniciação científica e no trabalho final do curso. E também foi meu orientador no mestrado. E foi ele, inclusive, a pessoa que me colocou em contato com a professora Lenita. E a partir dele pude, então, conhecer mais sobre esse trabalho. Isso é interessante de se falar, porque é uma característica bem marcante do professor Janes. Ele é uma pessoa que sempre coloca as pessoas em contato, faz esse trabalho de articulação. Ele é mais do que um investigador, né? Ele é um ser humano que está sempre muito preocupado com as relações sociais, interpessoais. E ele sempre tem essa visão de integrar e de querer conhecer as pessoas, saber da história delas. A própria pesquisa dele sobre o Rio Tietê vai nesse encontro a mostrar como que a população de São Paulo foi afetada com a degradação do rio. Como que isso impactou no cotidiano delas, principalmente das pessoas mais pobres. E isso revela que a história não é só sobre fatos distantes, lugares distantes, um passado extremamente distante, mas que tem profundas relações com o presente e pode ter relações inclusive com o presente do pesquisador, né, ou da pesquisadora. Assim como de toda uma geração de pessoas, de um coletivo, de uma sociedade. Então, falar sobre o pesquisador Janes é quase impossível sem falar, obviamente, sobre a pessoa dele, porque realmente a pesquisa, os projetos dele são sempre vinculados com uma perspectiva de vida, uma perspectiva que busca valorizar, sim, o meio ambiente e também as pessoas, a história delas, de uma maneira que isso impacte no presente e que gere transformações. Então, além dessa perspectiva das pesquisas dele, também é importante evidenciar como isso se mostra em outros projetos em que eu sei que ele fez parte, como a atuação em projetos de extensão universitária, como a Escola da Cidadania, e também a parceria da Unifesp, né, da universidade que ele é professor, com a Uma Paz, a Universidade Aberta do Meio Ambiente, que promove também a cultura da paz. Então, pessoas que não necessariamente estão vinculadas à universidade podem ter acesso a aulas, a projetos, e o Janes sempre busca fazer parte disso. E também foi vice-diretor do campus Guarulhos por um tempo, que é onde ficam os cursos de humanidades da Unifesp, que mostra a preocupação dele com o local que ele está inserido, com a instituição e com os estudantes. Além disso, ele tem uma participação muito fundamental no GT de História Ambiental Regional de São Paulo, em que ele promove e ajuda a organizar eventos e também coloca sempre pesquisadores em contato. O grupo de WhatsApp de História Ambiental é um outro caminho que ele encontrou de colocar pesquisadores interessados sobre o tema em contato,
o que mostra, mais uma vez, essa característica dele de engajamento e de articulação. Essas características são muito marcantes e muito fáceis de perceber por qualquer um que tenha a oportunidade de conhecê-lo. No meu caso, isso aconteceu desde cedo, desde o meu primeiro semestre na graduação, porque ele foi meu professor de teoria da história, e ficava evidente essa busca dele de conhecer os estudantes e de valorizar a trajetória de cada um. A Unifesp Campus Guarulhos, ela tem uma característica de abrigar pessoas de diferentes lugares da região metropolitana de São Paulo e até do estado de São Paulo. Então, muitas pessoas que estudam lá não moram na cidade, mas fazem um longo trajeto até chegar. E o Janes perguntou isso como uma forma, né, de perceber os seus estudantes e buscar entender a forma que eles chegaram, quem eles são, o que eles buscam. E no trabalho do final do curso, ele solicitou que os alunos, os estudantes, escolhessem um livro de um historiador ou historiadora e fizessem uma análise. Desse trabalho surgiu a minha pesquisa de iniciação científica, que também se converteu num trabalho de conclusão do curso de História. Então eu pude ter esse privilégio de ser acompanhada pelo professor Janes desde o primeiro semestre da minha graduação até o final dela. Ele também me incentivou para que eu escrevesse um projeto de mestrado e me mostrou diversos caminhos, diversas opções, e entre eles ele me apresentou o livro Primavera Silenciosa, da bióloga Rachel Carson, e desde aquele momento em que ele me entregou o livro, eu senti algo especial e comecei a investigar sobre essa autora, e isso acarretou na minha pesquisa de mestrado. Os anos em que eu estive no mestrado, de 2019 a 2022, não foram fáceis para ninguém. Estávamos sob um governo conservador, com muitos cortes de bolsas. Também teve a pandemia, e o Janes, mesmo, claro, muito crítico com o contexto, não me deixou desanimar, me incentivou até o final. Nos primeiros meses, enquanto eu esperava a bolsa, ele deu um jeito de me apoiar de diversas formas. Então, realmente sou muito grata a ele. Sei que todos os estudantes que tiveram o privilégio de ter ele como professor também são muito gratos, sabem do diferencial dele, um diferencial que, como eu disse até agora, né, passa, né, do que ele é para também a pesquisa dele. Então, fico muito feliz que vocês estejam entrevistando e que ele possa contar mais sobre a história dele, sobre o que ele tem feito e as pessoas que ele tem impactado. Então, muito obrigada novamente, espero que a conversa esteja sendo muito boa e com certeza estou assistindo. Um beijão para vocês. Um beijo nosso para você também, Bianca. Janes. Agradeço a Bianca pelas palavras gentis. Ela e sempre foi excelente aluna, é excelente profissional atualmente, e a gente pode ter esperança na mudança social positiva, porque tem muitos jovens aí como a Bianca, né? Como os jovens que a Helenita acompanha. Então tem uma juventude excelente que vai conseguir aí seguir adiante e mudar o que tem que ser mudado. Isso é o que nos deixa com esperança no futuro, né? Porque temos aí a juventude muito ativa e essa juventude saberá aí fazer melhor do que nós. Acho que sim, né? E no sistema a gente não tem como ter esperança, mas nas pessoas, né? E nesses jovens, acho que sim, né? Então, já vamos caminhando para o final, né, da nossa entrevista. Eu acho que a Bianca trouxe bem verdadeiro essa visão, né, dela, né, que teve um contato com você como orientanda, né, de ser você como um integrador das pessoas, né, de fato, né, eu também
desde que conheci o Janis, eu percebo essa característica, né? E a gente, na pergunta da Sara, né, eu tinha colocado essa questão do grupo de WhatsApp, né? Então, esse grupo é bem movimentado, né? Muito bom, tem vários pesquisadores, né, Janis? Eu acho que tem mais de 100 pessoas já nesse grupo, né? É muito bacana, assim, que a gente se atualiza muito lá, né? E tem essa coisa de a gente estar sempre em contato, né? Divulgando eventos, textos, dossiês, etc., né? Então, é uma forma de integração virtual. E é interessante, né, que a Bianca nos coloca que você tem essa característica, assim, como professor e orientador também, né? Então, acho que é bem importante destacar isso, né? E, então, te parabenizo pela trajetória, né, pelas pesquisas, e fico feliz que você vá pesquisar as abelhas, né? O Joca Lanovix também já está pesquisando, né? Então, aí, ó, vocês poderão fazer uma parceria aí. Né? Ele me contou que estava pesquisando e tem muito que ser pesquisado, né? Que são criaturas muito admiráveis e o caminho é esse, né? Eu acho que nós, pessoas comuns, precisamos nos aproximar. A sociedade, ela atual, provoca a dispersão e a fragmentação. Então, nós temos que ter um esforço para aproximar as pessoas, porque há muita gente que quer mudar o mundo. E essas pessoas precisam se aproximar, porque nós precisamos mudar o mundo, né? Todos sabemos disso, e isso depende aqui de nós, e em especial da juventude que nos acompanha. Então, agradeço, muito obrigado pela oportunidade, fiquem bem. Sara. Também, então, deixar aqui meus agradecimentos ao professor pela conversa, muito interessante ouvir, assim. Como eu sempre digo, eu gosto muito de poder conversar com as pessoas que a gente lê, né, que está sempre, assim, vendo ali citações e tudo mais, então é um prazer para mim estar aqui conversando com o professor. E agradecer a todo mundo que também está assistindo, lembrando de se inscrever, compartilhar com quem possa se interessar, né, para ajudar a ampliar essas conexões sempre, essas conversas. E é isso, muito obrigada. Então, muito obrigada, né, Janis, mais uma vez, e realmente isso que a Sara colocou, né, compartilhem as entrevistas, porque a gente não tá, né, nos nichos que o YouTube, né, espalha por aí, infelizmente não é visto, o meio ambiente não é visto como uma questão tão importante, né, agora mesmo na tragédia do Rio Grande do Sul parece que foi, mas parece que já não é mais, tipo assim, é só quando acontece ou algo assim, né, que as pessoas parece que tem uma preocupação e tal, mas aí logo porque eu acho que a questão é muito forte, né, impactante, as pessoas têm que mudar muitos hábitos na vida e tal, para, né, se quisessem realmente resolver a situação, então elas preferem ignorar, né, enfim, eu acho que essa questão ambiental, infelizmente, então, se vocês puderem nos ajudar compartilhando aí, né, enfim, é possível que cheguem mais pessoas. Então, muito obrigado para quem assistiu, né? E então até a próxima entrevista, até a próxima live aqui no canal. Tchau, tchau, abração para todo mundo.